A novela Beleza Fatal estreou no dia 27 de janeiro e nessa novela a gente acompanha uma história de Sofia e sua mãe Cleo. E a Cleo é presa, morta e injustamente por causa de sua prima, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Como a garota acolhida pela amorosa família Paixão, comandada pela misteriosa Elvira, que também se encontra sofrimento devido por causa de sua filha. Rebeca é candidata a modelo a ter parado no hospital após uma cirurgia mal sucedida. O responsável pela cirurgia foi Benjamin Argento e um cirurgião plástico herdeiro do Império de Beleza. E sua família se reúne na dor de indignação e conta os culpados de suas tragédias. Anos se passam, a adulta traça seu plano de vingança. Com a ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. Sua obsessão, Sofia reencontra o amor de infância Gabriel, filha da Lola, e Ruben, cujo sonho a ser policial por causa do pai, questionando os próprios passos e descobrindo a fazer justiça com um preço muito alto. Essa história da novela Beleza Fatal, que praticamente estreou no dia 27 de janeiro, produzida pela Max. E agora a gente vai comentar mais sobre essa novela. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa nova novela da Max, que é Beleza Fatal. Eu ganhei tudo que eu tenho com a beleza. Então a gente vai falar sobre essa novela por titim, porque eu decidi fazer vídeos semanais falando sobre essa novela. Sim, gente, se preparem. Então, toda segunda-feira a Max vai disponibilizar 5 episódios por semana. Vai finalizar somente lá em março. Então, vocês vão ficar juntinho comigo acompanhando sobre essa novela da Max, tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, vamos lá pro vídeo. Essa novela a gente tem como Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Tonelli, Caio Bratti, Marcelo Serrado, Júlia Stocker, Romani, Breno Ferreira, Murilo Rosa, Erso Capim, Augusto Madeira, Marta Niola, Patrícia Gaspar, Leonardo Migiorin, Laura Costa, Pepita e também Mariana Molina. Esse é o elenco principal dessa novela e a gente vai comentar cada um como vai ser essa novela, né, no caso. Como que a Max, né, no caso, já disponibilizou os 5 primeiros episódios dessa novela, o total será 40 episódios, tá, gente? Pra vocês tranquilos. Então, a gente acompanha a história da Sofia e de Cleo. De primeira, a gente vê a cena delas, né, no caso, da casa delas vivendo no interior, né, no caso. De primeiro de cara, a gente começa com o próprio incêndio, né, da casa. Esse primeiro episódio, já deixar claro que para vocês é o episódio mais longo de todos, para ter mais introdução sobre esses personagens, né, no caso. Então a gente vai conhecendo a Cleo, a Sofia e a prima dela, né, no caso, a prima da Cleo, que é a Lola, que ela vive no Rio de Janeiro, junto com seu marido, Ruben, e seu filho Gabriel. Fala uma coisa, tudo que aconteceu nesse primeiro episódio, a gente começa já de cara com esse incêndio e também começa não sendo presa por alguma coisa, só que a gente não sabe o porquê. Só que no finalzinho desse episódio, a gente descobre que o Ruben, marido de Lola, foi morto. Óbvio que uma novela produzida pela Max e que tem, né, no caso, supervisionando essa novela, que é o Silvio de Abreu,
né? E ter alguma morte para poder introduzir essa novela, né, no caso. Então, de primeiro de cara, a gente vê que a Cleo, a Sofia são pessoas humildes, vieram lá de baixo, e a Lola também, né, no caso. Então, só que a Lola, ela é aquela típico de pessoa que é ambiciosa, quer tudo o que ela quer, mesmo passando por cima de outra pessoa. Então, gente, te falar uma coisa, essa novela vai ser aquela novela das 9 que a gente assistia da Globo antiga. Aquelas novelas que a gente estava com saudade da Globo, vai ser esse tipo de novela. Uma coisa que eu gostei muito dessa novela é o visual da novela. Acho que essa novela vai entregar bastante. A fotografia e a direção, gente, tá demais, sinceramente. Já que nos próximos episódios, né, no caso, a gente vai descobrindo que a Cleo foi presa por causa de Ruben. Só que quem matou o Ruben foi a Lola. Por quê? A gente conhece outros personagens que praticamente está envolvido nessa história. Que a gente conhece a Rebeca. Ela é modelo e ela está, né, no caso, ser garota propaganda da clínica de ética. Só que para ela trabalhar nessa clínica, ela precisa fazer alguns procedimentos. Uma delas é a lipo. Depois de fazer essa lipo, dá tudo errado. Os dois médicos, né, no caso, dá consertar tudo, só que dá abaixo. E eles, né, no caso, colocam, que é o Benjamin e o Rogue, que é o dono dessa clínica, praticamente coloca o corpo dela na piscina abandonada. Então, é isso que acontece. Os policiais encontram o corpo dela. Ela foi levada diretamente para o hospital, encontra ela viva, né, no caso. Então, tudo isso que acontece por causa dessa limpo. E por causa desse incidente deles, a Lola, ela acaba envolvendo com essa situação deles. E ela acaba ajudando. Só que o marido dela acaba descobrindo que foi ela que ajudou eles e tudo mais. E ela matou o marido por causa disso. Para ela não ser presa. Porque o marido dela é policial e ele é justo. Então ele não estava aceitando aquela situação que ela praticamente se colocou, né? É uma situação completamente difícil de lidar. Por isso que Ruben foi morto pela Lola e Cleo levou a culpa porque a Lola praticamente se vendeu, colocou como vítima, né, da situação, para ela cuidar da Sofia, ajudar no processo, tá, no caso, tirar a Cleo da prisão, né, no caso. Só que tudo é ela que fala, só que ela não faz nada. Essa, né, no caso, história, né, no caso, que praticamente é contada na novela, por causa dessa tragédia que praticamente Cleo fica presa por algum tempo e depois ela foi morta, que foi, né, no caso, encomendada pela Lola. Anos depois, né, no caso, Lola consegue o que ela quer, né, no caso, que é ter a sua clínica, que é a Lola Land, e ela com certeza consegue se casar com o próprio Benjamin, que ele é um cirurgião plástico muito famoso e veio de uma ilha muito rica, pessoalmente. Então ela consegue se casar com ele, ter essa clínica. Então essa é o núcleo da história. Só que o lado da história da família Paixão, que é a Rebeca e os pais dela, né, no caso, ela não consegue sobreviver sozinho, né, no caso da novela, que precisava de um transplante de coração. E quando eles conseguiram arranjar esse coração, o Benjamin liga para os seus capangas e realmente rouba a coração. É uma coisa de escrúpulos que acontece, mas essa é a novela e Becca, ela acaba não sobrevivendo, esperando o coração, né, no caso. Mas aqui eu já entrei em detalhes, né, no caso, sobre a história, a vingança da Sofia
essa vai ser a vingança da Sofia, porque a Lola, né, no caso, matou a mãe dela. E no futuro, é uma coisa que eu gostei muito dessa novela, que depois de tudo isso que acontece na novela, introdução, né, no caso, e o casamento, tem uma cena que praticamente Camila Pitanga, né, no caso, fala o seu meme da novela Paraíso Tropical. Boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. Que lembra, né, aquele meme ícone dela, que praticamente ela repete a frase dela icônica. Eu dei tanta risada dessa cena, sinceramente. Eu gostei muito do momento icônico. E vamos falar, né, no caso, dessa escolha de elenco, né? Eu gostei demais porque a Camila Pitanga entregou completamente dessa novela, sendo vilã. Acho que ela trouxe um pouco do lado da Bebel, interpretando a Lola. Acho que a Bebel é o mesmo estilo de Lola, só que um pouco mais vulgar. É uma personagem da rua, né, no caso. E a Lola não, ela é aquele tipo de personagem vulgar, mas um pouco mais contida, porque ela quer ser rica, né? Esse é o propósito dela. Já os outros personagens, eu gostei muito do Caio Bratti, do Erson Capim, Marcelo Serrado, principalmente Marcelo. Gente, um personagem que a gente vai ter ranço dele até o final, com certeza. Mas eu acho que no finalzinho da novela a gente vai ter o arco de redenção dele. Eu acredito. E do Erson Capim, inclusive. Mas vamos ver os próximos episódios. Mas, no geral, eu tô gostando bastante. Já da Camila Queiroz, não posso falar tanto aqui pra vocês, porque no final do quinto episódio começa a transição de 10 anos depois, né? Então, tem como te falar sobre a Camila Queiroz ainda. Mas a Giovanna Tondelli, gente, tá perfeita nessa personagem Elvira. Tô ansiosa os próximos passos dela nessa novela. Mas no geral eu tô gostando bastante. A história tá praticamente entregando tudo nessa novela. Direção, fotografia, tá entregando demais. Só uma coisa que eu não gostei foi o tempo de tela. Que a novela não fala exatamente que ano que era, né? No caso, quando era criança, não tem esses detalhes mínimos, né? No caso, quanto tempo passou depois que aparece o casamento. Então, falta esses detalhes que praticamente não foram mencionados. Então, falta esse detalhes que falta, sabe? De mencionar, bem, quando a Sofia era criança, que ano que era? E depois que daquela transição de criança até o adulto, com certeza foi 10 anos, só que não foi praticamente mencionado, sabe? Então, falta esses detalhes que praticamente vai ser um pouco mais envolvida com a novela, né, no caso. Então, eu acredito que falta só esses mínimos detalhes pra gente estar mais ainda dessa novela. Mas, no geral, é isso. Tô curiosa os próximos episódios e eu vou fazer. A gente vai continuar comentando sobre essa novela. Próxima semana vai ter mais uma, 5 episódios, então se prepare. Cada semana a gente vai comentar sobre essa novela. Mas por enquanto é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço. Tchau!